Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, anunciando que chegou a reta final, chegou o momento da verdade. E, aliás, aproveito a oportunidade para agradecer todos os guerreiros que estiveram junto comigo nessa jornada de quase um ano de preparação para uma das provas mais esperadas daqui do estado da Bahia, e por que não dizer do Brasil, concurso PMBA Soldado. E é claro que eu me orgulho muito de ter vários alunos que hoje são policiais, são soldados, oficiais da Polícia Militar, inclusive também me reportando ao último concurso CFO-PMBA, que aconteceu há poucos dias atrás. Então, estou muito feliz de ter a honra de prepará-los para esse momento. E é claro que esse vídeo ele apenas fecha a nossa preparação de uma maneira muito satisfatória, de que eu entendo que a galera que esteve junto comigo, os guerreiros que me deram a honra de prepará-los para esse momento, de fato entenderam o processo, de fato seguiram o caminho, seguiram o método, e a partir disso acredito que chegarão até a prova muito bem, muito preparados, não apenas do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista mental. E é claro, convido você que é novo por aqui a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, se ele fizer sentido, se ele te ajudar de alguma forma. E a minha ideia, meu objetivo aqui é fazer um checklist para a prova. Vamos fazer uma lista de itens fundamentais, lembrando que eu estou tratando aqui especificamente da redação, tá? Essa prova ela acontece no dia 22 de janeiro de 2023, no domingo, pela manhã. Então, a preparação pré-prova e a execução no momento da prova são partes fundamentais nos mínimos detalhes para que a gente não esqueça de absolutamente nada. E, é claro, nada fuja do nosso controle nessa prova, porque há muita coisa em jogo, tá? São muitas histórias de vida. Eu tenho uma identificação muito forte com essa galera que está dentro desse espectro da prova PMBA, porque, em regra, são alunos que vieram da escola pública, assim como eu vim também. São alunos que vieram de boa parte deles, né, não totalidade, de origem humilde, como eu vim também. Então, a identificação ela é muito forte e, é claro, todo o meu trabalho foi voltado justamente para isso. Na elaboração de temas atualizados, exclusivos, autorais, no sentido de fato buscar uma preparação que seja dentro da conformidade da banca, nesse caso a Fundação Carlos Chagas. Então, tudo isso foi na composição, na tentativa de buscar sempre o melhor. Então, sem mais delongas, vamos lá para o checklist, vamos ver que lista é essa? Vem comigo. Guerreiros, olha só. Eu vou trazer aqui uma pequena lista de itens, primeiro, pré-prova, tá? Pré-prova, ou seja, dos momentos que antecedem a prova. Então, primeiro ponto fundamental. Inclusive, muitos guerreiros me perguntaram, me pediram dicas do que fazer na semana da prova ou nos dias que antecedem a prova. Vamos lá. Primeiro ponto que eu queria ressaltar é a respeito da revisão dos eixos temáticos importantes para essa prova, tá? Eu vou falar de maneira mais detalhada um pouquinho mais para frente, porque exige um pouco mais de tempo. Mas, de antemão, eu digo o seguinte, guerreiros, quem está preparado não se preocupa com o tema. Lembrando, nessa prova são 3 temas. Portanto, eu considero quase que impossível que você, que se preparou da forma certa, que seguiu o percurso, seguiu o caminho, seguiu o método, não tenha nada para discorrer a respeito de nenhum dos temas. Então, isso é impossível de acontecer, porque quem treinou muito, quem escreveu muito, quem de fato agregou muito conteúdo ao seu repertório, ao seu arcabouço de repertório, não vai ter esse problema seguramente, mas falaremos disso daqui a pouco. Um ponto fundamental é revisar os simulados anteriores. Guerreiros, é muito importante que você pegue aí, eu sempre indiquei aos guerreiros que guardassem todos os textos, até para perceber a evolução. Então, por exemplo, há guerreiros que estão comigo aí há 11 meses, há 10 meses. Então, naturalmente, o volume de textos produzidos é muito grande. Até para que você note o primeiro texto e o texto mais recente, ou seja, houve uma evolução, seguramente, uma evolução gradativa. Quais são os erros que eu cometo, né? Quais são os erros mais recorrentes? O que eu falhei em alguns desses simulados? Sobretudo, esses temas que eu discorri, e os temas também que eu não discorri, porque cada simulado são 3 temas. Imagine que um guerreiro, ao longo desse percurso, fez,
Vou colocar aqui na pior das hipóteses, 20 redações, com 3 temas cada. São 60 temas que você viu, né? Então é quase que impossível que na prova não esteja nada que você tenha visto nesses simulados. Então, eu estou falando de 20 redações, 20 produções, o que não é tanto assim, são 60 temas. Então é muita coisa. Então, essa revisão eu considero fundamental, sobretudo quem guardou, quem teve o cuidado de arquivar isso, revisar nesse momento eu considero como parte fundamental, até como uma medida profilática, uma medida preventiva, tá? O outro ponto que eu considero importante é a revisão do caderno de registro. Quem é guerreiro aqui sabe, que me acompanha há algum tempo, eu tenho um grupo lá no Telegram, o Registro do Guerreiro, que está aqui o link abaixo na descrição do vídeo, que é um grupo que eu posto materiais, projeções temáticas, quase todos os dias. Então, quem me acompanha durante todo esse tempo sabe que lá houve um acúmulo de informações, um acúmulo de probabilidades que certamente vai ajudar e já ajudou em várias provas diversos guerreiros. Aliás, vocês que me acompanham aí há mais tempo sabem quantos feedbacks eu recebo de pessoas que foram ajudadas por esse grupo no Telegram. Então, você que ainda não está lá, é só clicar, é de graça, é material gratuito e de qualidade. Detalhe, o caderno de registro que cada guerreiro produz, e se você também não sabe produzir um caderno de registro, tem um vídeo aqui no canal, você vai stalkear o canal e vai ver lá, caderno de registro, em que eu separo por eixo temático que eu vou falar daqui a pouco, justamente para que você revise essas informações, justamente para suscitar essa memória de curto prazo. Ou seja, aquele material que você revisa na sexta, no sábado, lembrando uma revisão leve, uma revisão em que você vai ler ali alguns conteúdos que você escreveu. Eu sempre digo que o melhor material de estudo é o material que você mesmo produz, que é o material que você entende, que é sua cara, que é aquele material composto por você. Então vai acionar essa memória de curto prazo. Ou seja, é aquela informação que está fresca na memória que certamente pode salvar a sua vida. Então, nesses momentos que antecedem a prova, dê aquela revisada tranquila, leve, sem nenhuma pressão, sem nenhum peso, só para ativar essa memória de curto prazo. Outro ponto importante também é o conteúdo do edital, ou seja, o que eu quero dizer com isso? As disciplinas de direito, por exemplo, sobretudo direito constitucional e, sobretudo, também direitos humanos, são disciplinas que certamente podem servir como estratégia argumentativa para a sua prova de redação, bem como a disciplina de história, também é uma disciplina bem importante que serve como estratégia argumentativa. Também a questão das atualidades, que é parte fundamental do processo. Portanto, inclusive fizemos aqui um evento presencial, né, de atualidades, o Redatualidades, que trouxe aí várias informações importantes para a prova de redação. Portanto, esse conteúdo do edital que você já estudou e que você certamente deve ter revisado ao longo desses dias, certamente servirá como estratégia. Mas lembre-se, esse material é um material que você vai olhar para ele tentando projetar, tentando visualizar como isso pode ser inserido na redação. Quer um exemplo? Vamos lá. O tema 1 da prova CFO-PMBA, que foi 2019, tá? Que eu falo de tema 1 porque esse ano foi apenas um tema, né? Houve uma mudança no edital, mas nesse ano de 2019 eram 3. Feminicídio no Brasil. Beleza. As causas do feminicídio, você pode atribuir isso a um processo histórico? Sim. Uma sociedade fundada no patriarcado do homem no centro das relações sociais, e aí você utiliza a história para produzir uma fundamentação, um repertório em cima dessa ideia de elemento de causa para o feminicídio. O tema 2, por exemplo, da última prova PMBA foi a importância da arte na sociedade contemporânea. Você pode se reportar à Semana de Arte Moderna, em 1922, claro que foi um marco para as artes no Brasil e para a construção da identidade do povo brasileiro. Então, guerreiros, perceba o quanto a história é importante. Direito eu não vou nem dizer, porque direito aí já é uma disciplina que está atrelada a tudo isso, né? Por exemplo, falou aqui de mulher, por exemplo, a questão da mulher, né? Nós temos a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, o princípio de isonomia, de igualdade que a própria Constituição preconiza. Portanto, nós temos aí uma pleiade de situações que vão ao encontro dessas disciplinas que você já estuda. E, é claro,
as estratégias argumentativas recomendadas, tá? Recomendadas, você pode pensar no argumento de autoridade, como eu falei agora, a alusão histórica, a legislação, conforme eu disse agora, e, por exemplo, dados estatísticos. Aí você pensa, Guerreiro, eu não posso fazer, por exemplo, como no Enem, que eu posso usar uma série, uma música. Guerreiros, não há nenhum item do edital que diga que determine que você não possa usar. Só que o edital vai trazer para a gente uma característica, eu vou até colocar em outra cor aqui, que é a objetividade. E perceba, quando você lança algo que vem do subjetivo, você meio que quebra essa ideia que o edital traz para a gente, né? Desse fator de textualidade que é a objetividade. Portanto, perceba que essas recomendações estratégicas que eu fiz é justamente para garantir essa objetividade que o edital determina. Portanto, eu recomendo sim objetividade. Então, essas estratégias são as recomendadas. Não quer dizer que as outras estejam erradas, mas as recomendadas para garantir objetividade. Bom, esse aí é o checklist pré-prova. É claro, dá para a gente falar também, por exemplo, de você tentar, pelo menos no dia que antecede, uma alimentação mais leve, de você tentar dormir bem. É difícil, lógico, mas tentar dormir bem. O sono, ele é fator preponderante para que você consiga desempenhar do ponto de vista cognitivo e intelectual. A hidratação nos dias anteriores é fundamental. Estar bem hidratado faz com que você tenha um funcionamento de neurônio, dos neurônios, um funcionamento melhor. A ingestão de proteína também é bem importante, porque ajuda na regeneração dos neurônios. Então, ingerir proteína nos dias anteriores também é importante. Estar hidratado é importante, que eu vou falar disso agora, do checklist para a prova. Então, isso é bem importante, você cuidar da sua parte fisiológica, da parte corpórea, para que a mente também te ajude. Então, hidratação e alimentação, né? Então, de manhã, a prova é pela manhã, então procurar consumir um alimento mais leve, levar um lanche também leve para o dia da prova. Não fique sem comer a manhã inteira, pelo menos eu não ficaria, tá? Cada um funciona de uma maneira, mas não fique sem comer. Leve uma garrafinha de água para que você se hidrate o tempo inteiro, né? No momento da prova, é muito importante, tá? Não se esqueça disso. Leve a sua garrafinha de água, leve seu alimento. Nada de alimentos condimentados, processados. Leve alguma coisa mais natural, sei lá, um sanduíche natural, um sanduíche natural, uma barra de proteína, algo que possa saciar ali a sua fome durante a manhã, porque você vai estar ali raciocinando, então vai consumir sua energia, então o ideal é que você esteja alimentado e hidratado, isso é muito importante, tá? Além do sono fundamental. O material, não se esqueça de levar aí seu documento com foto, seu cartão, seu comprovante lá de inscrição, tá? O cartão de convocação, as canetas, leve sempre 2, 3, 4 canetas. Falhou, você vai sempre de material transparente, então é preciso levar isso. É muito importante que você não se esqueça dessas coisas, que são básicas, né? Mas enfim, e com a roupa leve, uma roupa que não te aperte, uma roupa que vai te dar ali liberdade, isso é muito importante. Conhecer o local de prova com antecedência para não ter falha na hora de ir. Estratégia da prova. Guerreiros, eu sempre recomendo, né? Em termos de estratégia de prova, eu sempre recomendo. Tem gente que me pergunta, Guerreiro, eu faço a redação primeiro ou depois? Do ponto de vista fisiológico, eu recomendo fazer a redação primeiro. Primeiro, porque ela é a disciplina mais importante da prova. Esse já é um primeiro motivo, uma primeira justificativa. Segundo ponto, eu pergunto a você, como a redação envolve um processo criativo, e quando eu falo de processo criativo, eu estou falando de uma habilidade de ordem superior, de acordo aí com o Benjamin Bloom, que criou, né, a classificação, a taxonomia de Bloom. Quando se fala de habilidade de ordem superior, é o que te consome mais energia. Então, eu pergunto a você, é mais fácil criar algo quando você está cansado ou quando você está descansado antes de fazer 80 questões? Então, essa fica para você, mas eu recomendaria fazer primeiro pelo menos o rascunho, tá? Faça o rascunho primeiro e aí nós vamos nesse passo a passo. Outro ponto, escolher o tema. A escolha do tema é fundamental. São 3 temas, você vai precisar escolher um. Então, a escolha do tema é muito importante. E outra, escolher o tema, já coloca o número do tema,
Já assina onde tem que assinar, nos espaços onde você tem que assinar, para não esquecer, guerreiros. Se você não assina, o seu prova está anulada. Se você não escolhe o tema, sua redação não será corrigida. Isso está no edital. Escolha um dos temas. Então é muito importante que você vá assinalar na parte onde tem que assinalar. Então, não se esqueça desse ponto. Eu já vi guerreiros fazerem simulado e entregar sem o número do tema, sem assinatura. E isso pode acontecer na prova, pelo amor de Deus. Começou a prova, já assina onde tem que assinar. Quando você selecionar o tema, já coloque logo o número para não ter problema com relação a isso. Outro ponto, a interpretação do tema. Guerreiros, eu peguei no pé da galera o ano inteiro. E hoje eu vou falar novamente. Guerreiros, cuidado na hora de interpretar o tema. Grife as palavras-chave. Olhe qual é o núcleo temático. Veja quais são os termos do comando que você vai retomar ao longo do texto. Lembre-se de olhar o texto de apoio, que na FCC não são textos de apoio longos, não são longos, eles são curtos. Isso exercita muito mais sua capacidade de interpretação. Então, cuidado, tá? Na hora de interpretar. Interprete com calma, com tranquilidade. Por mais que tenha que haver uma gestão de tempo forte, são apenas 4 horas e meia, então é preciso que você se lembre que uma interpretação equivocada, ela pode custar a sua vaga. Nós estamos falando de uma concorrência muito alta, então qualquer meio ponto vai fazer muita diferença. Então, cuidado com esses aspectos, tá? Outro ponto, projeto de texto. Você tem que, antes de produzir o seu texto, já determinar alguns pontos importantes. Qual é a sua tese? Quais são seus argumentos? Quais são os repertórios que você vai utilizar? Que tipo de repertório você vai usar para fundamentar? Tá? Isso tem que ser definido antes. Se o tema der ensejo à ideia de solução, tá? Qual é a solução que eu vou utilizar baseado nos argumentos que eu trouxe, né? Se o tema der margem para isso, tá? Caso não, você apenas vai reiterar o que foi trazido e aí fazer apenas ali uma conclusão diminuta, mas que retome toda a ideia para garantir progressão e coerência textual, tá bom? Saber selecionar os repertórios, isso é fundamental. Peraí, essa lei aqui encaixa, esse dado tá legal, essa alusão histórica encaixou bem, essa citação, esse argumento de autoridade, tá beleza? Então, selecionar. A dica que eu sempre dou é essa. Você olhou para o texto de apoio, viu o comando, interpretou, escreve tudo que você lembra sobre aquele tema. Fala, pô, me veio na cabeça essa lei, pô, me veio na cabeça isso, aquilo e tal. Aí depois você faz a seleção. Você fala, guerreiro, mas vou demorar muito. Cara, quando você está acostumado com isso, em 2 minutos você consegue fazer um projeto de texto. Determina qual é a sua tese, seus argumentos, os repertórios que você vai utilizar, você vai fundamentar baseado em quê? Pronto. Com isso aí você já conseguiu compor boa parte do seu texto. E aí, é claro, você vai produzir o seu rascunho. Guerreiros, é muito importante que você, ao produzir o rascunho e após a produção do rascunho, lembre-se de aplicar os critérios de correção. Quais são eles? Não se esqueça. Conteúdo, estrutura e expressão. Tá? A parte de conteúdo vai avaliar como você aborda o tema, a qualidade dos seus argumentos, o senso crítico que você vai utilizar no texto. A parte estrutural vai avaliar não apenas a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas como você compõe a estrutura interna desses parágrafos. Composição de períodos, se você utiliza elementos de coesão, se você consegue conectar cada parte do texto, isso é bem importante. Se eles estão homogêneos, a introdução, os 2 desenvolvimentos e a conclusão. Se você compõe as 30 linhas, essa parte de estrutura. E a parte de expressão diz respeito à norma culta, que também avalia a parte de coesão textual. Então, toda transgressão à norma culta será avaliada por esse último critério. Portanto, é preciso que você se lembre de aplicar isso. E aí, você vai fazer as 3 revisões. Como é que funcionam as 3 revisões? Ou seja, eu termino meu rascunho, vejo se os critérios foram aplicados, vou fazer 20 questões, 25, 30 questões, volto para o rascunho. No que eu olhei para o rascunho, eu vou corrigir alguma coisa de ordem gramatical, de ordem estrutural, de ordem argumentativa, sem problema. Volto para resolver mais 20, 25 questões. Volto para o rascunho. Terminou? Volta de novo, volta para o rascunho. São 3 revisões em momentos diferentes. Por que isso? O seu olhar vai ser diferente. Você vai corrigir alguma coisa. Você pode me cobrar depois. Toda revisão que eu fiz, eu achei um erro. Toda revisão que eu fiz, eu achei uma vírgula, um ponto, um acento, uma ortografia, uma regência, uma concordância, um paralelismo, qualquer coisa eu achei nessa revisão. Então, me cobre depois. Atentar para os erros gramaticais, obviamente, porque
eu percebo que é algo que tira ponto de muita gente, o que é até natural, porque alguns erros passam batido, né? E, é claro, atentar para a folha definitiva, porque, galera, é uma folha que você tem que diminuir sua margem de erro, tá? Diminuir margem de erro. Isso é muito importante. Então, tente ali escrever com calma, com tranquilidade e, é claro, né, ter a gestão de tempo. Eu sempre digo que o tempo limite para a redação num concurso como esse é 1h30. 1h30. Porque em 1h30, se você termina o processo, você ainda tem 3 horas para fazer a parte objetiva. O que, para quem está treinado, é tempo suficiente. Então, assim, é uma questão de gestão de tempo, tá? Gestão de tempo. Outro ponto importante, e aí nós vamos falar aqui dos eixos temáticos mais importantes aí que podem estar na prova. Guerreiros, vocês estão percebendo aí, e aí eu vou até utilizar o tema CFO como exemplo, falou como eixo temático cidadania, né? Cidadania. Então, percebam que esse eixo temático cidadania apareceu lá na prova CFO. Como eu disse, as carreiras policiais têm mudado muito, tem aparecido outras abordagens além da segurança pública, mas isso não quer dizer que segurança pública não será cobrado. Pode acontecer? Pode, e você tem que estar preparado, tá? Mas nós temos aqui outros eixos temáticos muito fortes, minorias, mulheres, indígenas, a população afrodescendente, deficientes, idosos, toda essa pleiade desse público, né, homossexuais, o LGBTQIA+. Então, esse público tem aparecido bastante nas carreiras policiais, então fiquem atentos com relação a isso, tá? Tecnologia, mais ainda, né? Eu até fiz um simulado sobre cybercultura, que é um conceito cunhado pelo Pierre Levy, que é um sociólogo francês, que fala muito sobre essa questão. Então, tecnologia tem sido de maneira costumaz dentro das provas policiais. Então, cuidado com esse eixo temático, revise, é muito importante. Trabalho também muito importante, né? Inclusive, na última prova PMBA, falou de cuidados com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho, né? Então, era uma mistura, um mix aí do eixo temático saúde, do eixo temático trabalho. Lembrando, saúde mental, algo também, uma abordagem importante que tem sido costumada também dentro das provas policiais. Meio ambiente, fortíssimo para muitas provas, eixo temático meio ambiente. Quem bem sabe, cuida muito bem desse eixo temático, porque ele tem aparecido de maneira muito forte, tá? Educação, claro, é um dos principais, a gente não pode deixar de fora. Infraestrutura, para falar de logística, da parte das cidades, né, como aconteceu no CFOA, falando da arquitetura hostil das cidades, que segrega pessoas, né? Lembrando que minorias está atrelado também, guerreiros, ó. Fiquem atentos, por exemplo, à desigualdade social, tá? Desigualdade social, que são as minorias, né, do ponto de vista financeiro. Aí vai entrar, por exemplo, em segurança alimentar, como já aconteceu, por exemplo, na Prova UES 2022, como aconteceu no Enem 2021, Registro Civil, que fala da invisibilidade social. Então, as desigualdades sociais que vão entrar nesse processo. Você pode trazer também a parte de legislação, temas que podem vir de algumas leis, por exemplo, agora a lei que instituiu o Dia da Consciência Negra faz 20 anos esse ano, então a questão relacionada ao racismo, que entra com minorias, pode aparecer também. Cultura e comportamento, como aconteceu arte lá na última prova PMBA, cultura pode aparecer, e aí fala muito da questão da cultura baiana, pluralidade, diversidade, cidadania, a parte de comportamento, solidariedade, altruísmo, por exemplo, são situações que a FCC, essas questões mais subjetivas, costuma cobrar. Então, por exemplo, conceitos como, deixa eu pegar aqui, como cidadania, como apareceu no CFO, e nós tratamos muito sobre isso, democracia, ética, liberdade, igualdade, que remete muito à questão das minorias, na ideia de igualdade, isonomia ou equidade, da ideia de justiça, né? Você pode trazer também a ideia de solidariedade, como eu falei, na ideia de altruísmo, altruísmo ou fraternidade, né? Opa. Altruísmo ou fraternidade. Tá? Você pode aí pensar nesses conceitos. Aí você fala, guerreiro, esses conceitos aparecem
nas provas da FCC, de forma costumaz, aparecem lá. Então a gente tem que ficar muito atento, muito ligado a questões voltadas para esses conceitos que podem estar direto ou indiretamente atreladas à abordagem temática da prova, tá? Então a gente tem que ficar muito, muito atento nesse sentido de abordagens como essa. Então, esses eixos temáticos, sobretudo esse, né, que eu destaquei aqui, minorias, tecnologia e meio ambiente, são eixos temáticos, além do trabalho, por exemplo, são eixos temáticos bem fortes, sobretudo nas provas da FCC. Então, guerreiros, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que é importante. Lembre-se do pré-prova e, sobretudo, de como fazer na prova. Lembrando que o objetivo aqui não é nem nunca foi adivinhar o tema. Claro, eu fico muito feliz quando aparece um tema que eu já tratei no simulado, que eu já comentei na sala. Isso é ótimo, maravilhoso, até do ponto de vista psicológico. Mas lembre-se de uma coisa: quem está preparado faz qualquer abordagem temática. Então, confio muito no que foi feito, confio muito no trabalho, confio nos guerreiros. No final da história, eu só faço esse trabalho porque eu acredito. Porque eu acredito. E acredito, sobretudo, em quem confia no meu trabalho. Então, guerreiros, a mensagem que eu tenho para mandar para todos vocês é: força, o momento que vocês tanto esperavam está chegando e, em espírito, eu estarei lá com todos vocês. O que eu desejo não é apenas que vocês sejam aprovados. O que eu desejo é que vocês deixem uma marca no mundo. Nada pior do que você passar por esse mundo sem deixar nenhuma marca, sem deixar saudades, sem deixar boas lembranças, sem deixar sementes que você plantou ao longo do caminho. Então, ao passar no concurso e se tornar policial militar, deixe sua marca, faça diferente, seja diferente da maioria, seja alguém que faz acontecer, que faz diferente, que faz de fato um mundo melhor. Então, o que eu desejo para vocês não apenas a aprovação, mas sobretudo que vocês sejam tão felizes quanto eu sou fazendo o que eu estou fazendo. Eu sou professor não apenas porque eu faço a minha feira, eu pago as minhas contas com o meu trabalho, mas eu faço isso porque eu amo. Eu faço isso porque eu amo. Eu trabalho diuturnamente com o objetivo de trazer o melhor. E esse é o meu melhor. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los em alguma medida. Para você que é meu aluno, para você que me acompanha no Instagram, no YouTube, no Telegram, em todos os canais de mídia, desejo meu sincero voto de força, de resiliência, de tranquilidade, de sabedoria, que você esteja num dia iluminado. E eu te desejo saúde para que você consiga continuar indo atrás do seu objetivo. Eu sei que não é fácil, mas se você chegou até aqui, é porque você merece. Então, faça acontecer. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e vamos sempre para cima deles.